jogo com direito a golaço de bicicleta de Eduardo no Newton Santos. O Vasco venceu o Botafogo de virada, por 4-2, voltou ao G4 e deixou o Alvinegro em situação delicada no Campeonato Carioca. O Alvinegro agora está fora da zona de classificação, faltando apenas 2 rodadas para o término da Taça Guanabara e ainda com um clássico com o Fluminense pela frente. Os gols da partida. Os tentos foram marcados por Galdames, Lucas Piton e Vegetti 2 para os vascaínos e Eduardo 2 para os botafoguenses. Como fica a situação na tabela? O Vasco foi aos 16 pontos e está na terceira colocação, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Nova Iguaçu, que tem 15 e joga contra o Audax às 21h30. Botafogo estacionou nos 14 e ainda pode ser ultrapassado por Portuguesa e Boa Vista, que também ainda jogam na rodada. Edel manda recado. Suspenso por ter sido expulso contra o Fluminense, o zagueiro Medel mandou um recado subliminar. Presente no Newton Santos, ele esteve em campo, antes da bola rolar, com uma camisa com a frase "Resistiremos, contra tudo e contra todos". Tal frase foi usada pelo próprio Vasco para protestar contra a arbitragem deste campeonato carioca. Botafogo vira chave para a Libertadores. O Botafogo agora vira chave para o jogo mais importante do primeiro trimestre, o duelo contra o Aurora, na Bolívia, pelo jogo de ida da chamada pré-Libertadores, oficialmente conhecida como segunda fase. A partida acontecerá nesta quarta-feira, 21, às 21h30. Semana de descanso. O Vasco terá uma semana de treinos e volta a campo somente no sábado, contra o Volta Redonda no Kleber Andrade, em Cariacica-S. O jogo, o Botafogo demonstrou superioridade no primeiro tempo. O Alvinegro conseguiu encurralar o Vasco no campo de defesa com toques rápidos e envolveu a defesa vascaína, que pareceu sentir as ausências de Medel e João Victor. O time de Thiago Nunes teve um gol anulado pelo VAR, fez outro e poderia ter feito mais, porém, sentiu o empate e o Cruz Maltino passou a explorar com certo perigo os contra-ataques. Na etapa final, os times proporcionaram, talvez, o melhor jogo do campeonato carioca. Teve de tudo um pouco. Muitos gols, incluindo um golaço de bicicleta e uma troca franca, que só quem ganhou foi o torcedor. O Vasco foi um pouco mais efetivo e se aproveitou de 2 pontos do Botafogo, a desatenção alvinegra e o conhecido abatimento da equipe quando fica atrás do marcador. Gols e lances VAR anula gol do Botafogo. O Botafogo chegou a balançar a rede logo aos 2 minutos do primeiro tempo, quando Victor Sá cabeçou com Tietê, infiltrou a área pela esquerda e tocou na saída de Léo Jardim. O VAR, porém, foi acionado e assinalou o impedimento do atacante alvinegro. Agora valeu. O alvinegro voltou a balançar a rede aos 20, mas desta vez valeu. Eduardo tocou em Tiquinho, que fez o pivô e devolveu para o meia que, com muita categoria, chutou colocado no canto esquerdo de Léo Jardim. Golaço do Botafogo. Vasco empata. O Vasco reagiu 8 minutos depois quando Paete mostrou toda a sua categoria e deu lindo lançamento para Galdames. Chileno matou no peito, chutou, Tatito deu rebote e o próprio vascaíno empurrou para o gol. Foi o primeiro dele com a camisa vascaína. Botafogo entra dormindo e Vasco vira. Logo no reinício da partida, o Botafogo entrou desconcentrado e o Vasco se aproveitou. Lucas Piton tabelou com David, recebeu de volta, invadiu a área e chutou de biquinho, enganando o Gatito. É pênalti. Em um lance bizonho, Gatito tocou para Hugo, que dominou mal, sofreu o bote e derrubou o lateral direito Paulo Henrique. O lance gerou muita dúvida se foi dentro ou fora da área, mas a arbitragem assinalou pênalti para o Vasco. Vegetti amplia. O atacante Vegetti foi para a cobrança, bateu firme e fez o 3-1 para o Vasco. Foi o primeiro gol do argentino na temporada, que vivia uma seca. Vegetti faz mais um. O Pirata desencantou de vez e fez mais quando o Pumita cruzou uma medida, ele escorou, a bola bateu no travessão, nas costas de Gatito e morreu de mansinho no fundo do gol. Botafogo 2x4 Vasco competição. Campeonato Carioca, 9ª rodada da Taça Guanabara local. Newton Santos. O Rio de Janeiro, RJ, data e hora. 18 de fevereiro de 2024, às 16h, horário de Brasília, árbitro. Wagner do Nascimento, Magalhães Auxiliares. Rodrigo Figueiredo, Henrique Corrêa e Thiago